Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Eduardo Idamitsu e também a nossa convidada, a Anne Mosini. Anne, falando um pouco mais da sua carreira, né? Como é que foi também que a gente viu que, por conta da pandemia do coronavírus, campeonatos, tudo parou, né? E para você, como uma atleta, como é que foi ver, de repente, quase que o ano perdido, né? E ao mesmo tempo ter que manter o treinamento? Como é que foi? Ou deu para, assim, dar uma relaxada, vamos dizer, entre aspas, né? Me vi assim, primeira semana eu fiquei, né, com tudo que estava acontecendo, não tive muita cabeça, né? Porque parou tudo. Mas, assim, sempre procurava fazer alguma coisa em casa. Eu tenho meu elíptico, meus pezinhos lá, eu sempre consegui manter. Aí depois a gente começou a ver que todos os campeonatos estavam sendo adiados. Porque, assim, logo na primeira, segunda semana, ainda eles estavam mantendo as datas. Aí, de repente, já começou a ver no Instagram, né? Tipo, cancelado e tal, cancelado. Então, assim, foi algo bem... É triste, né? Porque a gente gosta do esporte e algo que mantém a gente no foco o ano todo, né? E eu tinha acabado de sair de um campeonato no qual eu só fui, assim, ajudar um amigo mesmo, que foi no início de março, então tava naquela euforia. E aí passaram 2 semanas e tudo parou. Mas aí, sabe, eu coloquei a cabeça no lugar, falei, não, eu gosto, né, de praticar atividade física, independente se esse ano, a gente não sabe, né? Ainda, assim, agora mesmo tem alguns campeonatos mais para novembro, dezembro. Tem uma previsão, tem, né? mas a gente não sabe como que vai ser, né? Então, eu, assim, pensei, eu falei, eu vou manter minha alimentação, tentar manter uma rotina, porque o que é mais importante é a gente manter a nossa rotina. Porque eu me vi perdida diante, assim, de uma situação que eu já não tinha mais horário para nada. Eu não tinha horário para ir para minha clínica fazer atendimentos, faculdade estava tudo online, pós. Então, você se vê ali parado o tempo todo. Então, assim, o legal é você ter essa rotina. Agora nós voltamos um pouco, né? Mas, assim, manter a rotina. Então, eu comecei a criar totalmente a minha rotina dentro da pandemia, sabe? Então, eu sempre acordava de manhã, praticava meu aeróbio jejum ali certinho, por prazer, sabe? Por cuidar do meu corpo, alimentação também. E procurando fazer os exercícios em casa, principalmente nas lives. Tinha gente que falava assim, mas você sente realmente? Se você fizer um exercício bem concentrado, conectado ali, sabe, no seu mundo, ali no seu treino, você consegue sim. E manter, sabe? Pelo menos manter, assim, um corpo. Porque realmente, agora não é hora da gente pensar em ganhar massa magra. Vai ser muito difícil, devido a tudo que está acontecendo. Quando tem um campeonato, o campeonato se aproxima, muda o treinamento seu, assim, tipo, 3 semanas antes, na última semana, ou é uma sequência? Há alguma alteração, assim, quando chega? Sim, próximo de campeonato, a gente aumenta mais o ritmo, né? Principalmente para tirar mais o líquido do corpo. Então, a carga cai bastante e aumenta mais as séries. Então, a gente tem que fazer mais cardio. Então, assim, tem campeonato que eu chego a fazer 3 horas de cardio por dia. Fora a musculação. Então, seria mais ou menos em torno de 4 horas. Cardio só pra... Seria o aeróbio. Aeróbio. Uma esteira, uma bicicleta. Então, mais ou menos 4 horas? São 3... sempre a gente divide, né? Vamos supor, de manhã eu faço 1 hora. 1 hora. Ou 1h30, e almoço, treino, e depois da faculdade eu faço mais 1h30 de aeróbio. Nossa. É puxadinho. Puxado demais. Puxadinho não, né, Edu? Tem que ter foco, né? Mas foco e persistência para estar atingindo o objetivo. Você falando assim, falando do foco, né? Eu me recordo do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, apesar de ser um piloto de Fórmula 1, né, que teoricamente está lá no carro, mas o Ayrton Senna, ele foi um camarada que, acho que até com o Nuno Cobra, se não me engano, né, que era o treinador dele, foi um cara que trabalhou o físico, né, para ser piloto, né? E aí ele manteve, né, essa rotina.
acho que nem todos os pilotos tinham se atentado para isso naquele momento, né, da Fórmula 1 ali nos anos 80, 90. E tem a ver, a questão do foco, você também está dizendo, né? Manter o corpo pronto, né, para aguentar o teu desafio, né? Sim. Assim. É uma resistência, né? Mas assim, o fisiculturismo é uma prova disso, que você, nossa, você consegue passar por coisas que você nem imagina, porque tem né, em questão do sal, do sódio, que você aumenta o sódio, come extremamente salgado, de repente você se vê totalmente sem sal. Verdade. Tem umas mudanças assim, sabe? Em questão da água, teve campeonatos que eu tive que tomar 12 litros de água, de repente, no dia, né? No dia? No dia. E aí depois, assim, próximo do campeonato, o mínimo, assim, eu nunca fiquei zero mesmo. Só no dia do campeonato mesmo, que a gente não toma nenhum... Às vezes só dá aquela molhadinha na boca mesmo. Mas, assim, o mínimo foram 500 ml. Um dia antes, assim, sabe? Certo. E é bem difícil, porque a gente vem tomando ali, ingerindo em torno de 8, 10 litros, de repente se vê só com um copinho. Assim, é que na gíria seria assim, você tem que secar no dia, isso? Assim, por isso que não... Você tem que eliminar muito. Quanto você elimina mais líquido, né, do corpo, você consegue, os músculos ficam mais evidentes, né? E aí a gente entra com o sódio, porque aí a pele realmente vai colar e é onde que fica aquele físico de palco, né? Que é um corpo, assim, é um efeito Cinderela, que dura poucas horas. E como é que você se interessou pelo fisiculturismo? Como é que surgiu isso? Eu sempre sei que gostei. você já deve ter respondido aqui, porque você já veio, mas... Não, mas eu falo assim, o fisiculturismo, de início, a musculação, eu sempre gostei, né, de treinar e tal. E foi um desafio. Tipo, eu comecei a ver no Instagram, tipo, algumas pessoas que, né, praticavam esse esporte e tudo. E aí eu me via dentro da musculação assim, nossa, mas eu já treino tanto tempo, né, o meu antigo treinador me passava vários treinos, e eu falava, mas por que eu tô fazendo isso? Tão pesado, eu tenho que ter um objetivo. E aí um dia eu conversei com ele, mas assim, pro interior era algo muito complicado. Eu falei, nossa, como que eu vou competir, né? Aí foi surgindo, né, na época eu conversei com meu antigo coach, meu treinador, e aí a gente viu uma data que foi em Marília, e eu me falei, eu quero, vou me preparar, ficamos um ano. Antes eu já treinava, né? Nossa, foi um ano então. Um ano se preparando, assim, porque é muito psicológico, né? Porque, primeiramente, que assim, eu não vivo ainda do fisiculturismo, né? Certo. Então eu tenho minha clínica de estética, eu tenho meus estudos. Então, para alguns atletas, isso atrapalha. A alimentação é muito importante. Igual o carbo mesmo, né? O arroz. A gente acaba, assim, eliminando próximo do campeonato. Então você fica mais estressado, a sua memória fica mais fraca, a sua alimentação oscila muito, então você tem que ter muito foco. Então, assim, eu ficava pensando nisso, né, nos meus estudos, na clínica. Mas aí foi tão tranquilo que eu participei o ano passado, foram 7 campeonatos e nenhum deles, assim, me deixou falar assim, Anne, você está sendo prejudicada, sabe? Eu me vi, assim, indo para o último campeonato, que né, a gente acabou não acontecendo. Aí meu corpo realmente, ele tipo, falou, Anne, chega. Esse ano já deu. Porque eu já não tinha muito... Eu comecei a perder o meu foco. Sabe, assim, eu tinha vontade de comer um doce, porque eu já tinha ficado praticamente mais de um ano sem comer doce. Nossa. Sem, sabe, tomar uma cerveja, sem comer uma coisa ali diferente. E aí eu comecei a me permitir, eu via que meu corpo falou, ó, vamos dar uma paradinha. Nossa. E assim, você falou do foco, né? Como é que você é jovem, tudo vai sair de fim de semana com os amigos, as amigas, e como é que você conseguia segurar aí a boca, vamos dizer assim, meu? Há 3 anos, assim, antes do fisiculturismo, há uns 3 anos eu já vinha seguindo uma alimentação bem diferente. Sim. Então, assim, meus amigos, né, as pessoas assim que convivem comigo, meus familiares... Ou você escolheu os amigos... Eu acho que ao longo desses 3 anos, eu acho que as pessoas só que realmente, assim, conseguiram entender que permaneceram. Você escolheu os fitness, né, Pior que não, viu? Que eu tenho bastante amigo maluquinho. Mas assim, às vezes as pessoas se incomodavam, vamos supor, de abrir uma cerveja, ou sei lá, comia algo mais gorduroso na minha frente. Falava, ai, Anne, que dó. Eu falava, gente, não tem nada a ver, é o meu objetivo. Eu fui uma semana antes num casamento. Certo.
Né, eu lembro disso e uma convidada ficou super assim, Anny, mas você não vai comer nada, com tanta coisa gostosa. Mas eu pensava assim, eu tenho um campeonato daqui uma semana. Eu via minha bonequinha na minha mão. Você acha que eu ia comer alguma coisa? Eu já pensava no meu troféu, falando, não, gente, olha, uma semana só, depois eu vou comer alguma coisa que eu gosto. Então é algo que é maior, sabe? Certo. Então você consegue Você passar. colocou isso como o objetivo principal, né, da sua vida, né? E não tinha, assim, não tinha sofrimento, sabe? Então eu conseguia comer minhas coisinhas. Acabou sendo tranquilo no depois, né? Exatamente. Não fazia mais falta, igual tipo uma pizza. O que eu mais gosto é pizza. Mas assim, eu me policiava, sabe? Tipo, não, agora não é hora, então eu não posso comer. Aí eu criava uma receita fit, eu em casa mesmo, fazia uma pizza diferente. Às vezes eu posto, né? Às vezes eu posto, a pessoa fala, Anny, não é igual uma pizza, né? Eu falei, não é, mas só de olhar ali já chama atenção, né? Mas é objetivo, né? Quando a gente traça. E dos 8 campeonatos que você participou o ano passado, né? Isso, você 7 campeonatos. 7 campeonatos. Como é que foi isso? Os resultados foram ótimos. Por isso que eu acho que eu fiquei mais empolgada, né? Porque o primeiro foi assim, eu fiquei em segundo lugar. Certo. Foi algo bem muito diferente, porque a gente tava assim, vamos ver, né, como vai ser uma experiência. E eu ficava com vergonha, falava, nossa, como que eu vou ter que desfilar na frente dos árbitros, né? Meio assim, a gente fica de biquíni, né, expondo o corpo, então era uma coisa nova pra mim. Mas minha irmã, meu cunhado foi me assistir e tudo, e eles, quando eu desci do palco, minha irmã falou assim, meu, eu nem acreditava que era você, porque você se transforma no palco. E aí eu gostei, aí eu em Tupã, em abril foi em Tupã, eu fiquei em primeiro, que foi um campeonato bem difícil, porque todo mundo me cobrava em primeiro lugar. Porque tá na sua cidade, né? Na sua cidade, né? E aí depois foi indo, aí eu participei em São Paulo, Paulista, que foi um campeonato maravilhoso. Eu consegui tirar top 1 nas 2 categorias que eu subi. Aí depois brasileiro, depois teve sul-americano. E aí depois nós fomos para fora, que foi no Peru, Lima. E Sardinha, que foi onde que abriu as portas para ele estar me ajudando agora, que o Rubens Gomes, né, que é o coach do Sardinha, do Fernando Sardinha, que é uma referência no Brasil. Aí hoje a gente tem essa parceria que ele cuida aí da Anny. Nossa, que ele legal. me passa, né, os treinamentos, a parte da alimentação. Ô, Anny, e para os projetos futuros aí, como é que... Eu sei que o ano está sendo bem atípico, né? Mas a Anny está planejando, como é que está aí a retomada aí, ou 2021, como é que você está trabalhando isso? Então, eu falo assim, para esse ano tá um pouco complicado, né? Então, até semana passada eu conversei com o Rubens, ele não é daqui, né? Ele tá em Orlando, e lá, assim, para agosto já tem datas para campeonato. Lá começou antes, né? Acho que nós estamos um pouquinho atrasados. Mas, assim, para esse ano, acredito que talvez a gente consiga participar em novembro. Em novembro. Que é um campeonato que eu não consegui participar o ano passado, que foi o Mundial, que é um campeonato que eu gostaria de participar. Como nós participamos, né? Eu falo nós, porque eu falo que eu tenho alguns amigos atletas, né, que a gente vai, assim, ver uma data e vai todo mundo junto. E nós participamos do Sul-Americano e nós já temos essa classificação. Então, se esse ano, assim, realmente não tiver o campeonato, eu não sei como eles vão fazer o ano que vem. Porque a gente teria que começar do zero, tudo de novo. Paulista, brasileiro e tal. Agora, assim, se realmente tiver uma data, aí seria interessante eu participar desse Mundial para não perder, né? Para só concluir mais uma bonequinha. E qual que é o seu sonho? Qual seria o campeonato que você almeja ganhar? Olha, eu falo que tem vários. Mas assim, eu falo que tem alguns campeonatos, igual na Tailândia, mesmo em dezembro, que é um campeonato que seria muito importante. Agora é com uma outra federação, né? Porque eu subi em uma federação, agora o Rubens Gomes é de outra federação. Então, assim, só de estar na equipe dele, que ele cuida de pouquíssimos atletas, e subir num campeonato ali, né, fora do Brasil, vai ter esse mesmo em agosto. Para nós não dá agora, mas subir em Orlando, né, deve ser maravilhoso. Seu sonho é Orlando. Pode ser um deles, mas eu sonho alto. É legal a história da Anny, a gente vê assim, a persistência, né?
e os bons resultados, né, de quem planta colhe, né, como diz, né, e ela, por investir nessa carreira, né, ter toda a disciplina, tem colhido bons frutos, né? Isso, como eu disse no início, todos nós temos que ter o objetivo na nossa vida, tanto na vida profissional, na pessoal, e é que você vai se privar de algumas coisas que para a maioria dão valor, mas para você vai ter um benefício, que é o sucesso lá na frente. Então ela tem esse objetivo, tenho certeza que vai estar conquistando esse objetivo. A gente está conquistando mais um título para ela e trazendo, consequentemente, levando o nome de Tupã. Bem legal. Anne, a gente está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você deixasse suas considerações e desde já também agradeço a tua participação aqui, tá? Parabéns aí pela carreira e também pelas dicas aí que você trouxe para a gente hoje. Imagina. Eu falo assim, finalizando em questão do fisiculturismo, eu vejo assim, depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu vejo que isso também, eu estou ajudando outras pessoas, sabe? Inspirando, principalmente aqui em Tupã, região. Então, assim, eu não sei até quando eu vou, né, se eu vou voltar a competir, tenho esse sonho, sim, mas, assim, é algo maior, sabe? Estou ajudando outras pessoas, inspirando, igual na minha rede social mesmo, da alimentação saudável, desde crianças, idosos. Então, assim, não pensando em radicalismo, sabe? A dieta, a melhor dieta, que todo mundo faz essa pergunta, Anne, qual que é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que você consegue seguir por mais tempo. Se você se organizar, né, criar aquele hábito alimentar, você consegue, vai ter o sucesso, né? E vai ter vida social também, né, que ninguém é de ferro. Mas é isso, eu prezo muito pelo movimento, pela qualidade de vida, a gente ser feliz, né? Não adianta a gente também viver como um robô, né? Então é isso que eu deixo para todo mundo em casa aí. Tá certo, legal. Parabéns. Du? Mais uma vez, agradecer a Anne por estar falando um pouquinho do seu trabalho e principalmente da alimentação saudável agora nesse período de pandemia, né? E as pessoas que puderem, fiquem em casa, né? Para estar se protegendo, que o coronavírus está chegando aí no interior. Tá certo. Então agradeço mais uma vez a presença da Anne, também do vereador Eduardo Damitsu, e agradeço você aí de casa que sempre acompanha a TV Câmara, um canal a serviço da população.